Olá, sejam todos bem-vindos ao Notas e Novidades com Wanda Scopel. Hoje trazemos novidades, vamos falar de relacionamento de casamentos, de parceiros mesmo, né, de vida. Um assunto muito importante. Compartilha lá com seus amigos, com as suas amigas, curte o nosso canal, bata o sininho que você vai ter sempre novidades semanalmente aqui pelo Notas e Novidades. E para conversar com a gente sobre terapia de casal, sobre relacionamentos, nossa convidada já está aqui. E é um prazer receber a Adriana Visioli. Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Wanda. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje com você. Eu também, né? Lembramos já que conversamos, que nos encontramos várias vezes em um programa de TV. E muito legal, sempre gostava muito das tuas entrevistas. E a Adriana falar sobre relacionamento, né? Casamento, não precisa ser basicamente um casamento, né, Adriana? Mas assim, alguém que vive alguma parceria, alguém que vive esse momento, um relacionamento que seja, né? Uhum. Não é fácil não, né? Não. O se relacionar é muito complicado, é complexo, né? Quando a gente fala até o se relacionar com a gente, é difícil a gente entender quais são as necessidades, identificar quem somos. E isso reflete muito nas nossas relações. Então, o relacionamento amoroso, ele requer muito cuidado, ele requer um olhar muito significativo. E juntar isso no nosso dia a dia, com o que é meu, o que é do outro, então tornam pontos um pouco mais difíceis de serem lidados no dia a dia, né? Pessoas diferentes, né, Adriana? Somos diferentes um do outro, pensamos diferentes, não é? É uma história de vida diferente de cada um. Cada um cresceu num contexto familiar, teve uma educação diferente, valores, princípios, por mais que possam ter ali similaridades dos dois, né, às vezes até de famílias, mas mesmo assim. E essa junção é complicada, porque requer muito cuidado no dia a dia. Quando a gente entende que é necessário juntar, mas também não retirar questões que são minhas, questões muito que são subjetivas, isso faz toda a diferença. Só que é um processo, né? E no início pode ser mais fácil e ao longo do relacionamento que vão surgindo mais conflitos, mais dificuldades, mais situações ali para o casal estarem lidando, é aí que começam a vir muito mais conflitos entre o casal também. Né? Porque costuma-se dizer que no começo são tudo flores e com o passar do tempo espinhos. É isso mesmo? Eu diria que é mais tolerável. Situações que são que acontecem no início são mais toleráveis do que ao longo do relacionamento. Uhum. E os espinhos também, eles são importantes para fortalecer, para construir uma relação? Depende do ponto de vista desses espinhos. Depende de como vivenciam isso. A gente não pode naturalizar o espinho. Ou seja, fingir que é aquilo e está tudo bem, né? Que isso precisa acontecer. A gente precisa dar atenção a eles, como o que está acontecendo, por que está tendo o conflito, por que brigam, estão se desentendendo, né? Dá uma importância para aquilo, não fingir que não está acontecendo, porque senão ele vai se arrastar, ele vai se juntando com outras situações e que vai tomar uma proporção muito maior. Então, é necessário olhar para eles. Eles acontecem. Eu diria que na vida da gente não existe uma perfeição. E você acha assim que com relação a esses espinhos, o diálogo, ele é um ponto fundamental, importante para você construir um relacionamento? Muito. O diálogo é a base do relacionamento. É isso que é o mais difícil, né? É o conversar com o outro de uma maneira, eu diria até que efetiva, de uma maneira em que não vai agredir, de uma maneira em que eu consigo pontuar o que eu sinto, o que eu quero. Então, eu falo que é um diálogo construtivo para a relação. Então, se existe ali um ponto que está gerando um desconforto, o diálogo ele é essencial.
né? E é o que muitos fogem. O próprio diálogo. Eu estava até assistindo um vídeo ontem sobre diálogo. Aí estava um casal na terapia. Aí, mas a gente não conversa. Não, conversa sim, ó. Nós conversamos aqui ontem no WhatsApp, que eu te mandei uma mensagem aqui, conversamos, olha aqui nossa conversa. Não é esse tipo de conversa, não é? Não. Porque é muito difícil você sentar, né? E apontar, né, o teu sentimento, a tua dor, no caso, naquele momento do que está acontecendo no relacionamento, para o outro, não é? E chegar num consenso ali, você expor isso. O celular, o WhatsApp, ele tá trazendo muitos prejuízos para os relacionamentos. Porque muitos casais estão usando realmente para ter uma discussão, para falar sobre, para expor algum conteúdo que na frente é mais difícil. Só que é uma vírgula colocada no lugar errado, é uma interpretação errada. A pessoa ela não tem a possibilidade, ali, às vezes, de explicar o que está sentindo, né? E que, às vezes, a interpretação do outro não é aquilo que quer ser dito. Então, o WhatsApp está vindo como algo também destrutivo, porque se utiliza dele para que o casal lide com situações que são muito importantes conversar, não é por ali. Não, pode acabar até dificultando essa relação ao invés de ajudar. Uhum. E quais, Adriana, assim, os primeiros sinais de alerta, tá? De que o teu casamento não está indo bem, que a tua relação, tua parceria não está indo bem? Quando começam a vir alguns desgastes, eu diria até que pequenos. Por exemplo, não se sentir confortável um com o outro, quando se sente desvalorizado ou desvalorizada, né? A invalidação do sentimento, quando a pessoa começa a se sentir mal, desconfortável mesmo, e tentar entender de onde está vindo esse desconforto. Porque muitas vezes a gente projeta no outro o que é nosso. Então, uma necessidade nossa, uma carência. Então, a gente precisa entender isso. Então, olhar para algumas questões que estão fazendo com que eu tenha um sofrimento, com que eu olhe aquela pessoa como errada o tempo todo, né? Essa pessoa ela não está certa. Então, aí é o momento da gente dar uma atenção e quando a gente não consegue sozinho, buscar uma terapia, porque a terapia ela vai fazer com que a gente olhe para isso, com que a gente identifique, porque às vezes a gente acha que é um contexto que está atrapalhando, mas é outro. Eu que lido também com a parte da sexologia, eu vejo que muitos casais me procuram, por exemplo, com uma queixa sexual, uma baixa frequência sexual. E não é esse o problema. Às vezes está sendo uma ausência de diálogo, está sendo muitas ofensas em outros momentos que não sejam ali da vida sexual do casal. Então, acaba refletindo, né? Então, às vezes, a gente acha que no dia a dia a gente consegue lidar e dentro da terapia a gente entende que não é aquilo que está ocasionando, mas outras questões. E mudando o que está, né, em déficit ali no relacionamento, vai refletir no ponto que o casal está sentindo outras dificuldades, por exemplo, essa. Então, e o ciúme, né? Eu ia até comentar sobre problemas sexuais, perda da atração pelo outro, problemas financeiros. Isso afeta um relacionamento? Afeta muito. Eu vejo dentro do consultório que um dos dois pontos que mais interferem é parte sexual e parte financeira. De que o casal ele não consegue se acertar, não consegue ter ali uma conversa, um diálogo que não vá tomar um direcionamento mais negativo e mais destrutivo para essa relação. E muitos deixam de conversar sobre. Ficam carregando mágoas, angústias. Então muda o olhar para o outro, por exemplo, uma admiração. Deixa de admirar como eu admirava antes, deixa de querer estar ao lado daquela pessoa como queria. Então, isso acaba afastando muito. Tá, mas assim, essa invalidação que você falou sobre as queixas da pessoa, tanto de um lado como do outro, né? Não vamos nem proteger o homem nem a mulher, né? São os dois lados aí, né? Essa invalidação por parte também de um dos lados aí também não é fundamental. Por exemplo, a pessoa
está com a queixa, vai lá e conversa, quer conversar, fala sobre o que está acontecendo. A pessoa, não, você está fazendo tempestade no copo d'água, não é nada disso. Isso é seríssimo, né, Adriana? Não é nem questão de arrastar o problema, é porque é invalidado a todo momento que você busca um diálogo. Sim, querer diminuir o que é do outro. Né? E eu sempre coloco que a gente não sente do mesmo jeito que o outro está sentindo. Então, não tem como a gente falar se a outra pessoa está sentindo mais ou menos. Né? Essa invalidação ela é gravíssima. A pessoa ela vai se sentindo desvalorizada, sem importância. Então, a tendência é ela se afastar e vai agravando, vai tomando uma proporção muito maior dentro do relacionamento. Então, se alguém fala, estou me sentindo de determinada forma, olhar para isso. Por mais que eu acredite que não precisaria, mas o outro está se sentindo, então precisa. Então, a gente precisa olhar. Vamos entender, então, o porquê. O que está acontecendo? Será que realmente eu preciso fazer algo a mais? Ou também essa pessoa precisa de uma ajuda para que ela também se reconstrua? Porque nem sempre é só o outro. Às vezes é ela, só que precisa também desse outro para trazer esse olhar de compreensão. É uma ajuda. Um relacionamento é uma sociedade. E que um precisa ajudar o outro o tempo todo. Não é carregar o outro, é diferente. É levar uma ajuda, levar um amparo e levar uma compreensão. É aí que, dentro de todos os desafios de um relacionamento, o relacionamento ele se torna mais duradouro e também muito mais harmonioso. Porque senão a tendência é sim arrastar conflitos e esses conflitos eles vão aumentando. E invalidar o outro gera muito mais conflitos. Ele não vai camuflar conflitos no sentido de... Camuflar não, eu diria até não vai abafar um conflito, apagar esse conflito. Ele vai se arrastar. Às vezes a pessoa que não está sentindo aquilo, ela pode acreditar que está tudo bem. O que eu mais escuto no consultório quando o casal vai, às vezes de um de outro, fala, não, para mim estava tudo bem. Eu não imaginava que ela ou ele estava se sentindo dessa forma. Mas há quanto tempo aquela pessoa não sinalizou, não falou, né? Então, olhar para o outro, para o que o outro está trazendo e dar importância para isso é muito significativo. É essencial aí para a relação. Então, e Adriana, assim... procurar uma terapia de casal não é fácil, não, né, para o casal, né? Ou é fácil, assim, as pessoas vão muito, procuram com facilidade. Não é fácil. Alguns têm mais facilidade, eu diria que poucos, até porque estar na frente de um profissional, expor uma intimidade, expor uma questão do casal... Isso demonstra uma fraqueza do casal, que não está conseguindo dialogar e precisa de um intermediário para isso? O psicólogo ele serve ali como um intermediário. Como intermediário para ajudar a entender, ajudar a buscar o que vem, né, o que vem se arrastando, o que vem por trás e como o casal vai lidar com isso. Como que o casal vai conduzir de uma forma diferente. Dentro da terapia de casal, a gente tem alguns caminhos. Tudo vai depender do propósito, da queixa, do que os dois querem, da disposição. Às vezes um está mais disposto a mudar e o outro não. Né? Como que está essa sintonia, essa conexão do casal dentro da terapia, que isso também a gente busca. Né? Muitas vezes o casal chega e estão completamente desconectados. E a gente tem que buscar essa conexão para que eles consigam prosseguir de uma forma Qual melhor. Que é um sinal de desconexão total de um casal, Adriana? A falta de interesse, a falta de preocupação, de querer estar, de querer fazer pelo outro, agradar o outro. Então, começa a afastar mesmo. Cada um começa a fazer por si. Isso. Cada um tem uma vida. São vidas... Falo que tem muitos casais que têm vidas paralelas. Né? O que é essa vida paralela? É cada um seguindo a tua vida. Vai para o trabalho, volta para casa. Sabe aquela questão de colegas morando na mesma casa? Que o casal não se olha, o casal não conversa, o casal não se beija, o casal já não se preocupa. Cada um come o que quer na hora que quer.
né? Cada um acorda, sai, entra. Então, isso é muito preocupante. Eu falo que já é algo que já está lá na frente, sabe? Já é um desgaste bem grande. Isso afeta o relacionamento, o crescimento mesmo ali dos filhos, essa relação toda. Como é que como ficam os filhos dentro de uma relação onde o casal não está conectado? Interfere de forma muito negativa. Seja a idade desse filho, independente, né, da idade, por mais que às vezes o casal fala, mas a gente não briga na frente do filho, mas os filhos percebem. Os filhos estão entendendo que não está legal, que tem alguma coisa disfuncional naquela relação, naquela casa. E eles não vão ficar felizes. Um casal que não está feliz um com o outro, como vai refletir isso para os filhos? Né? Então, os filhos acabam sentindo muito e isso acaba também interferindo no emocional dos filhos. Então, eu falo que é um sistema familiar que também acaba sendo quebrado ali, né? Porque a gente precisa entender que dentro de uma casa, o casal é o pilar, é o modelo. E quando o casal não consegue interagir de uma forma mais harmoniosa, afetiva, porque a saúde emocional dos filhos é ver os pais se relacionando de forma afetiva, não sem conflitos. Conflitos existem, mas tentando lidar e tentando também ter essa interação. E o afetivo não é só o toque, o beijo, o abraço, não, é a palavra, é o carinho. E se esses filhos eles crescem olhando esse modelo, ou eles vão acreditar que aquilo é o certo, que é daquela forma que é o certo se relacionar, né? Uhum. E para as suas futuras relações isso também vai afetar, também vai interferir. Se nas futuras relações desse filho, como vai ser as relações futuras? Como será? Vai afetar muito isso? De que forma, Adriana? Afeta porque vai ter uma desestrutura emocional. Então, é claro que vai depender de como esse filho ele vai se desenvolver, ele vai lidar com esse emocional também. Não tem como a gente determinar que ele vai ser exatamente aquele padrão que foi colocado na casa dele. Mas pode atrapalhar. Ele pode ter uma busca incessante ali de ter uma relação também completamente diferente e ter outras frustrações. Porque aí vão vir conflitos. Toda relação tem conflitos. Todo relacionamento. E aí ele não conseguir também lidar com aqueles conflitos. Porque é como se criassem barreiras. Ou eu não quero, eu não posso viver aquilo que eu vivi na minha infância, que meus pais viveram. Então, isso também pode refletir. Como ele também pode acreditar que aquilo é o normal. Né? Então, e vai replicar isso na vida, né? Sim. Dele. E aí vão trazer conflitos para a relação dele. Uhum. E aí eu não diria nem em futuros relacionamentos. Esse filho é uma estrutura emocional hoje, né? Uma questão, por exemplo, crianças, elas são esponjinhas. Elas pegam muito dos pais. Então, o que os pais estão sentindo, a forma como eles estão, às vezes se eles não estão demonstrando realmente uma felicidade dentro daquela casa, esse filho ele também vai se sentir dessa forma. Ele também não vai estar bem. Pais, tem aquela questão de pais felizes geram filhos felizes. Né? Pais angustiantes, pais tristes, ansiosos dentro daquela casa, daquela relação, vai também gerar isso para os filhos e esses filhos vão reproduzir e vão sofrer as consequências depois. E, Adriana, qual que é o objetivo fundamental, principal de uma terapia de casal? Principal, assim, qual que é o... É reestruturar essa relação. Uhum. Eu não gosto nem de usar a palavra mudar a relação. É reestruturar o relacionamento. É tentar entender o que está por trás, o que está acontecendo e tentar ver o que esse casal pode fazer juntos. Querem estar juntos? Como podem estar juntos? Existem possibilidades. Né? Às vezes a gente quer que o outro mude, mas a gente não entende essa mudança. A gente não entende realmente o que... Será que é o outro? Será que sou eu? Então, é tentar principalmente identificar. E tentar fazer com que esse casal, com que eles entendam essa importância de ser, de viver bem.
porque a gente cria padrões que a gente acredita que aquilo vai melhorar e pode piorar. A gente acha, eu vou ignorar porque a outra pessoa vai perceber. E é pelo contrário, isso vai afastar muito mais. Então, dentro da terapia, a gente vai identificando alguns comportamentos que não são funcionais ali para essa relação. Quando eu falo funcionais, significa que não são favoráveis, que não vão ajudar. Se torna mais disfuncional. Às vezes a gente quer que no dia a dia eu faço para melhorar e só piora, que é o que eu escuto muito. Nossa, eu faço e parece que nada está bom. Nada está bom. E é importante, então, nesse relacionamento, nos relacionamentos, qualquer relacionamento, um tempo para o casal. Sim. Tirar esse tempo, o tempo sem os filhos, o tempo sozinhos. Sim, é essencial. Para reconectar. Fazer essa reconexão. Reconexão, isso mesmo. No dia a dia, são tantas responsabilidades, compromissos, se tem filhos, é o trabalho, é a casa, são os filhos, que o casal começa a perder esse tempo. E isso eu falo que é natural do relacionamento. Se o casal não dá atenção para isso, ele não vai tendo esse tempo. E a ausência desse tempo de qualidade entre o casal também gera um conflito. Então, esse casal se desconecta mesmo. Ele vai perdendo aquela sintonia de intimidade, do estar. Então, é importante esse casal tentar se mover para encontrar algum momento para os dois. Para que os dois consigam se conversar, consigam olhar um para o outro, sem celular. Deixe o celular de lado, olhem, conversa, busque aquele momento ser agradável. Esse é o principal. E não é a quantidade de tempo. Não precisa ser isso com frequência. Tem casais que acreditam... já todo final de semana. Não é assim, né? Não é precisa. Assim. Não precisa. Ou nem todo dia. Sim. Mas eu não tenho... ou às vezes a gente não consegue toda semana. Tá tudo bem. Sim, tem que ter aquela consciência. Em algum momento temos que fazer isso. Não é? Você percebe na relação. Opa, chegou a hora, né? Está ultrapassando já os limites aí. A gente já está se desconectando. Vamos nos reconectar? Basicamente assim, né, Adriana? E na realidade de cada um. É entender que cada casal tem uma realidade diferente. Claro. Então, tem casais que conseguem toda semana, ótimo. Tem casais que conseguem a cada 15 dias, ótimo. O importante é conseguir. É buscar. Não precisa viajar, eu não consigo sair, não consigo fazer uma viagem. Faça um passeio em Cascavel. Vai caminhar, vai andar na rua, só o casal, já faz toda a diferença. Vai tomar um cafezinho, vai fazer alguma coisa. Aquele andar de mãos dadas, né? Que você vai tranquilo, né? Isso. Acho que faz toda a diferença, né? E, Adriana, assim, e o casal, assim, ter aquele tempo individual um para o outro também, é saudável? É preciso? Precisa. A pessoa se olhar. Se olhar. Precisa porque no dia a dia isso também vai se perdendo. E todas as pessoas, elas têm uma necessidade de ter esse momento. É um momento único. Um momento em que não está preocupado nem com os filhos, nem com o marido ou a mulher, não, está preocupado com ele ou com ela. Então, precisa ter esse momento. Falo que os homens precisam ter um pouco mais, pelo que eu vejo. Precisa ter esse momento de exclusividade. Por isso que muitos homens buscam ou futebol, buscam alguma coisa para estar ali. Não significa que não quer estar no casamento, não quer estar em casa. Mas significa que ele precisa também ter um momento sozinho, um momento com outros homens. E as mulheres também precisam desse momento com ela, com às vezes alguma amiga, um olhar para ela. Então, quando o casal não está junto, aproveitar esse momento também para o se olhar, o se sentir de uma forma diferente. Isso também reflete no relacionamento, porque a pessoa vai estar melhor. Uma autoestima, uma autoconfiança melhor da pessoa vai refletir nessa relação com o outro também. Você vai recarregando as energias, né? Acho que é legal mesmo isso, assim. Acho que vale muito a pena a gente se olhar e ter esse momento individual,
Não é? Não é aquele momento no trabalho, não. Já vou para o trabalho, já fico longe de casa. Não é isso, né, Adriana? Não, porque no trabalho, o foco está no trabalho, não está na pessoa. Então, o foco tem que estar na pessoa. Sabe que eu conversei há algum tempo com uma mulher que ela estava muito incomodada com o marido que saía muito para ir no futebol. E eu acredito que era umas 2 vezes na semana. E aí eu perguntando para essa mulher, mas o que você faz nesse período? Eu fico em casa. Mas o que você faz? Eu fico limpando a casa. É bom para você limpar a casa? Não. Aí ela entendeu que às vezes seria melhor tomar um banho, passar um creme gostoso, o se cuidar, o ter um tempo com ela, o hidratar o cabelo, o fazer coisas para ela, não para a casa. E ela começou a fazer e deixou de se incomodar tanto com o futebol, que era importante. Então, quando esse marido sai, ela está bem em casa. É um tempo em que ela vai se cuidar, é um tempo para ela se cuidar. Ela não vai ficar cuidando só da casa. Claro, em algum momento ela vai precisar, né? Mas não todos. Então, é isso. É a pessoa conseguir aproveitar aquele tempo de uma forma favorável. Né? Vou tomar um chá, então eu vou aproveitar esse chá, eu vou sentir o chá. Eu vou estar ali, eu vou estar presente. É isso, é se tornar presente naquele momento. E isso faz com que a gente vai se sentindo melhor. Recarrega essa energia que você tinha comentado. Sim, os relacionamentos saudáveis também, né, Adriana? Porque esse tipo de conflito familiar, esse tipo de conflito entre um casal, não é? A gente já viu que ele é totalmente prejudicial para uma longevidade de um casamento, né? Quer dizer, a coisa não anda, não vai se arrastando, na verdade, um mal-estar, né? Você quer ver que a distância desse marido, você se sente melhor quando o marido não está, não é? Então, isso é péssimo mesmo. E no teu consultório, Adriano, quais os tipos de conflitos que você recebe mais lá de casais? Normalmente, como a gente falou antes, a invalidação. Quando a pessoa ela vai falando, olha, eu não gosto quando você faz isso. Eu não gosto quando você faz aquilo. E é só passado, né? É como se aquilo não fosse importante e continua fazendo. E isso vai gerando aí muito mais desconforto e vai se arrastando. E desgaste no relacionamento, né? Essa invalidação, acho que realmente você não dá importância para o sentimento do outro. Isso é uma coisa que é muito dolorosa mesmo, viu? Que vai desgastando e você vai acumulando mesmo. E quando o homem não quer ir para terapia, ou a mulher não quer ir para terapia, como é que faz? É mais difícil. É claro que... Não é mais de casal, daí. Eu falo que eu tento fazer uma terapia de casal com um em casa. Um intermédio ali. Mas é claro que é mais difícil. Quando os dois estão dispostos à mudança, tudo fica mais fácil, né? Mas é claro que quando um não quer, aí eu falo que o trabalho é diferente. É um fortalecimento da pessoa que está ali na terapia, porque ela está em desconforto. Então, eu preciso ajudar ela a entender esse desconforto e a tentar sair dele. E o sair dele, às vezes, é sair dessa relação, infelizmente. Ou ela lidar de uma forma diferente também nessa relação. Então, existem os dois caminhos. Então, isso que eu estava pensando aqui, que você vai para uma terapia, o casal vai para a terapia, às vezes, ao invés de se reconectarem, eles vão estar se fortalecendo para realmente cada um seguir o seu caminho. Isso. Pode acontecer muito isso, né? Pode. E ficarem bem. Isso. Muitos casais estão habituados a viver aquilo. Então, muitos preferem estar naquela situação do que algo novo, porque o novo também assusta. Né? O novo também geram interrogações ali que fazem com que a pessoa desista, que faz com que a pessoa não prossiga. Então, entender que uma vida ela é valiosa. E viver não é sobreviver. Não é estar ali simplesmente porque aprendeu que precisa estar, porque precisa aguentar, precisa sofrer. Ninguém precisa ficar sofrendo.
A gente precisa entender que dentro de um sofrimento, a gente tem que tentar, sim. Tem que tentar reconstruir, tentar levar um olhar, às vezes não é o outro, pode ser ela mesma. O que eu percebo muito é carências, necessidades muito subjetivas e que são projetadas no outro também. Que tipo, assim, de necessidade, assim, Adriana? Um exemplo podia dar? Afetiva, a de atenção, isso vem muito também de um histórico familiar, de um histórico que essa pessoa traz no seu desenvolvimento. Então, ela pode ter uma carência muito grande e ter uma cobrança excessiva com o outro também. Às vezes, esse outro dá atenção, dá afeto, só que não é o suficiente. Do jeito dele. Do jeito dele. E existem formas, existem as linguagens, cada um tem uma linguagem diferente. Então, às vezes, a forma que o outro está fornecendo só é diferente, mas não está deixando de fornecer. Não está deixando ali de estar, de ter essa presença, só que não está sendo olhado, não está sendo identificado. Então, no processo até da terapia, a gente busca isso, para tentar enxergar realmente, será que é o outro, sou eu? Né? Não é achar o culpado, mas achar um entendimento, né, do que está acontecendo. E ter um trabalho em cima disso. É aí que vão gerar mudanças. E essas terapias são longas? Quanto tempo, em média, assim, demora um tratamento desse, uma terapia de casal? Depende muito, né? Depende. Não existe um tempo determinado, não existe o número de sessões, depende muito de cada casal, da disponibilidade de cada um, do que cada um também coloca de energia para aquilo. Para aquela mudança. Tem casais que vão poucas sessões e quando os dois estão ali nessa conexão da terapia, é muito melhor. Né? Quando não existe, aí começa a estender um pouco mais. Então, depende muito de cada casal. E as queixas, né, relacionadas a esses conflitos são grandes relacionadas ao sexo? Bastante. Bastante, a maioria? Muito, muito. Eu falo que eu fui para a área Quais são as queixas? Normalmente é baixa frequência. Normalmente é um que não está contente com a frequência sexual, baixo desejo um do outro, e isso começa a afetar. O casal começa a brigar, geram conflitos. E esses conflitos tomam outras proporções. Porque aí é apenas com relação à frequência que reflete depois numa outra comunicação, porque aí já está bravo ou brava, né? Começa... Mas qual dos dois, homem ou mulher, que reclama mais? Normalmente os homens. Normalmente os homens acabam se sentindo também um pouco, eu vejo, desvalorizados frente à frequência. Mas será que é desvalorizados ou é a mulher que tem mais sobrecarga e tem menos... desejo, enfim, a sobrecarga do trabalho. Porque, veja bem, as mulheres trabalham fora, cuidam da casa, cuidam dos filhos, Adriana. Tem toda essa responsabilidade. Você acha que elas não estão mais cansadinhas, não? Tem essa disposição que as responsabilidades podem ser maiores. Né? Tem que dividir mais a responsabilidade aí? Tem. Quando os homens, eles também dividem essas atividades da casa, os compromissos, é lógico que, e até dos filhos, facilita muito esse entendimento da frequência sexual. Porque a mulher ela vai se sentir menos cansada. E menos cansada, há uma probabilidade de ter mais desejo. Uma pessoa cansada não tem vontade. Claro que não. É óbvio que não, gente. Ó, os maridos aí. Vamos cuidar melhor das mulheres, não é? Que delas vão ter mais disponibilidade. Até essa conexão. Vamos continuar com essa palavra, né? Essa conexão dentro de casa, essa parceria ajuda muito. Ajuda muito a mulher ter mais vontade, mais disposição, energia sexual também. Né? Não colocando isso como o único fator. Sim. Existem outros, existem fatores próprios da mulher, existem questões do próprio relacionamento, que às vezes não é só essa parceria no dia a dia, mas como que esse casal conversa, como que esse casal se relaciona no dia a dia, até da parte afetiva, tem demonstração de afeto? Porque eu fico pensando assim, você está no dia a dia de conflito, está no dia a dia de conflito,
dias difíceis, se arrastando, aquelas cobranças todas, né? E daí você quer ter uma noite maravilhosa depois? Como que vai acontecer isso? Não tem como. Não tem como acontecer. Não vai. Ou se esse casal ele não se beija, se esse casal ele não se abraça, não tem o toque no dia a dia. No dia a dia, à noite, daí tem que ter. Tem que ter. Não vai ter. Então, a mulher, nós mulheres, o nosso corpo precisa de muito mais no dia a dia para depois chegar ali na hora, ter uma disposição, ter uma energia, ter um direcionamento para o assunto. Exato. Senão, não vai ter. Os homens, pelo que eu vejo, eles são mais abertos. Como teve um dia difícil, um dia estressante, ou não está indo muito bem com a esposa, mas tá bom, vamos lá, né? Sim. É uma necessidade diferente. Agora, as mulheres têm necessidade também, só que ela precisa ser alimentada de uma outra forma. Os homens, eles são alimentados muito mais pelo visual, eles são alimentados muito mais pela necessidade também dele. Né? E também, claro, pela forma desse relacionamento. Não vou falar que se um relacionamento desgastado não vai afetar no desejo do homem, vai também. Mas afeta muito mais para as mulheres. Afeta mais nas mulheres mesmo, né? Lógico, né? Afeta. Claro. Afeta. E o que eu estou percebendo também, Ana, é que para os homens também está afetando. O que antes era quase era a minoria, hoje os homens, eu acredito que também os homens eles estão reconhecendo mais o quanto o conflito do relacionamento está afetando o próprio desejo, a vontade, porque antes mexia muito com uma questão de virilidade, uma masculinidade, né? Então o homem não podia falar que não tinha vontade. E hoje os homens estão entendendo que está tudo bem o homem não ter vontade também, ele tem esse direito. Claro. Então, eles estão expondo mais. Mas para as mulheres, isso é muito mais frequente. E precisa dar atenção. Essa sintonia do casal no dia a dia vai refletir na vida sexual também. Toda a diferença, né? Toda a diferença. Faz. E, Adriana, quais as abordagens terapêuticas utilizadas na terapia de casal? Depende de cada queixa. Depende de... eu falo que eu encaixo ali, eu conduzo da forma como o casal vai trazendo. Então, depende se precisa lidar com uma questão mais subjetiva, individual de cada um, ou direcionar mais para o casal. Dentro da terapia de casal, pelo menos, eu passo muitos exercícios para o casal estar fazendo em casa. Então, não é ali só no ambiente da terapia. Porque a partir do momento em que o casal ele começa um processo terapêutico, é uma extensão em casa. Não adianta ele ir para a terapia e ficar ali. Ele tem que dar continuidade também. Então, o direcionamento ele vai sendo conforme o casal vai trazendo também, né? E conforme cada um vai lidando com aquele conteúdo. Eu sempre coloco que as sessões, elas são tanto individuais como com o casal. Né? Isso eu vou direcionando. Nesse tratamento vai ter junto e individual também? E individual. O individual é para lidar muito com conteúdo que é subjetivo, né? É da pessoa, como também algumas questões que com o casal juntos não é falado. Às vezes para não gerar mais um desequilíbrio, mais um conflito. Então, não fala, camufla. Então, quando eu percebo que isso está acontecendo, eu acabo separando isso na sessão. Né? Eu trago um, depois eu chamo outro. Tem uma junção dos dois. Então, eu falo que o trabalho ele é direcionado com a forma que o casal vai se apresentando dentro do consultório também. Então, tem coisas que não dá para falar junto? Tem muitos que não falam. Que se for falado, o conflito se torna muito maior. Ou é totalmente sigiloso. Né? Então, na sessão individual, é um ambiente, é um momento em que a pessoa vai poder falar. E com sigilo. Claro. Porque não é porque separou que o outro vai ficar sabendo. Eu sempre explico que naquela sessão individual,
eu vou demonstrar, sim, a importância de falar com a outra pessoa sobre isso, se a gente pode retomar na outra sessão. Agora, se a pessoa coloca, olha, eu não quero falar, eu não quero que o outro saiba, tudo bem, a gente vai estar trabalhando sobre isso, né? Porque o psicólogo, o terapeuta de casal não está ali para gerar mais um conflito entre o casal, mas para lidar com esses conflitos. Então, essas sessões individuais, essa confiança, ela precisa ter para que a pessoa se sinta confortável, para que a pessoa fale, exponha o conteúdo mesmo, para que seja prosseguido ali de uma outra forma também. Claro. Porque, às vezes, o que está camuflado, o que está escondido, pode ser o precursor ali do conflito entre o casal. Exatamente. Bom, hábitos que vão tornar um relacionamento sólido, assim. Umas diquinhas aí para os casais. Conversar. Respirar. Entender que o outro é o outro. Então, cada um sente de uma forma diferente, cada um pensa de uma forma diferente. E levar uma compreensão nessa forma do outro ser, do outro pensar também é importante. Quando eu falo respirar, não querer o tempo todo também estar sendo certo, a certa daquela discussão, daquele momento. Entender que não existe o certo, existe uma junção dos dois para que os dois possam depois prosseguir de uma forma diferente. Sempre perguntar nessa comunicação, aprender a conversar. Então, perguntar para o outro o que você quer, o que você sente, como que você se sente com isso. Entender que esse outro tem uma importância nesse relacionamento. Um relacionamento de duas pessoas não é único, né? Então, não é apenas um ali. Então, o outro ele tem um papel importante. E o nosso também é importante, né? Com certeza. Então, saber que eu também tenho essa importância, eu também preciso falar o que eu sinto, falar o que eu quero, porque se eu não falo, o outro não vai saber. Então, às vezes, o outro está provocando algo, uma situação, que ele desconhece o quanto aquilo me gera um desconforto. Então, falar, realmente, olha, eu não gosto disso, isso está fazendo com que eu fique dessa maneira, e isso não é fácil. E quando percebe que existe essa discordância nessa comunicação, aí buscar essa terapia de casal. A terapia de casal não é apenas para prejudicar, no sentido que muitos acreditam, é um prejuízo de fazer com que o outro fique contra, fazer com que brigue mais. Não, é para fazer com que olhe, se entendam e busquem outras formas de ser, outras formas de se comunicar. Então, isso é importante, reconhecer que precisa de ajuda também. Sim, que sentimentos sejam validados, né? Isso é fundamental para prosseguir uma relação. Dá importância para o que o outro fala, porque senão fica grave o negócio. Fica. Né? A gente, aquela questão que o que a gente não vê, o coração não sente, tem os dois lados. Porque o coração sente. Né? Então, se não é o nosso, é do outro. E para uma relação dar certo, precisa dos dois corações. Dois corações. E quando você muda também, acho que tudo muda ao seu redor. Tudo isso muda. É importante? Isso é válido? Quando a gente se sente bem, tudo muda. Eu percebo quanto um relacionamento conflituoso faz com que a pessoa também não produza no trabalho. Faz com que a pessoa não consegue se relacionar de uma forma também harmoniosa com outras pessoas. Né, seja com a família, com o trabalho. Então, acaba refletindo. Então, quando a gente está bem, a gente consegue estar bem com o outro. E a gente consegue produzir muito mais. Então, valorizar as relações em casa é importante para a nossa vida como um todo. Né? É um papel muito importante e que a gente não pode desmerecer, a gente não pode invalidar, mas a gente pode, sim, levar uma atenção. Né? E entender que conflitos, Wanda, todo relacionamento tem. Né? Todo relacionamento tem. Não existe o relacionamento que é completamente perfeito, que não tem discussão, ou que não tem... não vou nem falar de discussões, mas desentendimentos. Diferenças, né? Somos diferentes, né, um do outro. Então, isso... A gente tem que se entender, na verdade. Entender o outro. Né? Essa é uma troca, porque...
como que você vai querer levar o teu núcleo familiar saudável, ter um núcleo familiar saudável, se você não está proporcionando isso também. Tem que haver, assim, também entre os casais, tem que ter um ceder, né, também, né? Não é assim? Tem. Você ser rígida, rigorosa demais, isso prejudica muito. Prejudica. Quando a gente... Magoado, fico magoado. Agora eu fico magoada, agora eu vou ficar 2, 3 dias magoadinha, entendeu? Isso é péssimo, né, Adriana? É péssimo. É um dos pontos que não ajuda. Não ajuda. Só piora. Atrapalha muito mesmo. Atrapalha. Né? Mas isso é um aprendizado também, porque cada pessoa tem a sua forma de pensar, o seu... traz já lá de trás, né? Tem. Do seu próprio núcleo familiar também. Também, o que você acha, assim, além da terapia de casais, buscar outros tipos de tratamentos? São importantes, tudo é válido. Tudo é válido. Tudo é válido. Quando a gente acredita que aquilo vai ajudar, né, tudo é válido. Então, buscar, sim, tratamentos, buscar auxílio, sempre com profissionais confiáveis. Uhum. Né? Confiar no profissional, confiar no procedimento, no processo. Então, aí sim, tudo falo que essa reconstrução do ser enquanto indivíduo e do ser enquanto um casal também, é viver de uma forma diferente. E os filhos, dentro desse relacionamento, eles já devem ser conduzidos para uma terapia? Dependendo do nível ali, da intensidade dos problemas, dos conflitos dentro de casa, sim. Às vezes uma separação completamente conflituosa, ou também muitos desentendimentos dentro de casa. Às vezes os pais acabam vendo o filho como problema, mas não é o filho como um problema. Né? É a forma como os pais estão conduzindo em casa. Mas muitas vezes esse filho precisa, sim, de um auxílio, precisa de uma terapia. Então, levar esse olhar que a ajuda, ela é importante em muitos sentidos. Né? Nem sempre a gente consegue lidar com o nosso emocional sozinho. É tão difícil. Imagina lidar com o emocional do outro. Imagina, né? Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Busquemos ajudas, né? Estamos Sim. aí para ficarmos melhor. Adriana, obrigada, tá? Pela tua disponibilidade de estar aqui. Adorei bater esse papo com você. Foi muito esclarecedor, né? Falar sobre esse tema realmente é um tema delicado, né, Adriana? Muito delicado. É delicado, é extenso. Né? São tantos conflitos, tantos problemas aí nos relacionamentos e que o casal ele precisa olhar para isso. Precisa entender que o conflito ele acontece, mas ignorar esse conflito só faz com que ele aumente. E aí vai tomando uma proporção gigantesca na nossa vida. Na vida do outro. Então, valorizar isso. E o tempo passa tão depressa, né? Passa. Para perder esse tempo vivendo num relacionamento doentio, conflituoso, né? Às vezes tóxico. Isso. Às vezes a gente acredita que é aquilo, né? É só aquilo e que a gente não precisa fazer mais nada. A gente vai viver aquilo. Mas a gente pode, sim, fazer alguma coisa por nós. Pode fazer pela relação também, é importante. Mas se a gente não fizer pela gente, a gente não vai conseguir fazer pelo relacionamento também. Então, entender que passa muito rápido mesmo e é tão bom viver bem, né? É tão bom estar num relacionamento gostoso. Leve, né? Leve, que tudo bem, às vezes um ficar um pouquinho afastado, o outro, mas depois quando estão juntos é bom. Isso é o que importa, né? Ou se tem algum conflito, alguma discordância, mas conversar, olhar, podem até brigar um pouquinho com relação àquilo, mas chegar a um ponto em que haja um entendimento, em que haja, não, então vamos fazer de uma forma diferente. Nem sempre conseguem, mas essas tentativas, né, esse entrosamento do casal, ele é importante. E que faz as pessoas, claro, eu falo até, a relação com os filhos se torna completamente diferente também. Que bom. Agradeço muito, Wanda, o convite de estar aqui. Foi muito gostoso mesmo conversar com você. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Muito obrigada, tá?